Cantai ao Senhor cântico novo. Entre os dias 15 e 17 de junho decorreu no Centro Pastoral Paulo VI, no Salão Bom Pastor, o simpósio teólogo-pastoral sobre o tema Quereis oferecer-vos a Deus, horizontes contemporâneos da entrega de si. Numa primeira parte deste compacto trouxemos até si o primeiro dia, pelo que hoje retomamos trazendo o segundo dia deste simpósio, que se iniciou com um momento de oração. Início aos trabalhos deste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Depois de preparado o nosso espírito, o Dr. Gonçalo Diniz, moderador desta manhã, fez a apresentação do orador da quarta conferência deste simpósio, da responsabilidade do Dr. José Frazão Correia, da Universidade Católica Portuguesa, que nos expôs sobre o tema A Dádiva de Si narrada em Jesus, revelação de Deus e plenitude humana. Penso que é subejamente conhecido, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. É doutorado em Teologia Fundamental, em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana. Atualmente é o superior da Comunidade de Formação da Companhia de Jesus em Braga. Colabora também no Centro Pastoral Universitária da Companhia de Jesus, também em Braga. Agradecemos a sua presença e vamos então escutá-lo nesta viagem que ele nos vai proporcionar, centrada na pessoa de Jesus. Então, este é o título que foi dado, é um bocadinho pomposo, tem umas palavras grandes, revelação, plenitude. Gostaria de desmontar isto, mas onde gostaria de me fixar é na dádiva de si narrada em Jesus. Porque aqui está, de facto, na narração biográfica, na vida de Jesus está tudo aquilo que nós precisamos de saber sobre Deus e tudo aquilo que nós precisamos de saber sobre nós próprios. E precisamente contemplando, confrontando-nos com essa narração, nós somos convidados a fazer esse exercício de imaginação e, quem sabe, o Espírito dar-nos a graça de renascer de novo, como Nicodemos. Gostaria então de começar com uma frase que deu tanto que pensar, que tem dado tanto que pensar, que tem dado tanto que fazer, que tem dado tanto que escrever. Essa frase é de São João, bem conhecida de todos. O Verbo fez-se carne. Quanto se diz neste gesto visceral da palavra divina se fazer um corpo real. Quando se dá neste ato do Filho Eterno se dizer na singularidade de uma biografia humana. O Verbo fez-se carne, fez-se biografia, fez-se corpo, fez-se história. Não se fez conceito. Não se fez conceito. A palavra, o gerado, o Filho fez-se carne. Tal como nós, homens e mulheres expostos a ser dados à luz, num corpo sensível e num caminho de vida, num tempo e em tantos lugares, numa língua e em múltiplos encontros, numa tradição e em costumes particulares. É isto que significa dizer que o Verbo se fez carne. É uma promessa extraordinária, à qual Ele nos inicia. Mas também é um drama inevitável, porque vir à luz é um dom extraordinário, mas também é um custo. E os pais presentes sabem que é assim. Porém, de tão usada esta expressão, esta inaudita expressão de São João poderia ser abusada, dando tanto que pensar, precisamente porque vincula o pensamento ao dom, poderia diluir-se na banalidade de um lugar comum. O Verbo fez-se carne. Está bem. A usura do uso irrefletido poderia neutralizar a frescura e a força do mais venerável dos mistérios. Deus fez-se homem,
assumiu a carne humana. Ou dito de outro modo, a história efetiva daquele homem de Nazaré foi reconhecida como presença real do Filho de Deus entre nós, para nosso bem. Uma história de vida foi reconhecida como presença real de Deus entre nós. Se não fosse reconhecida, nós não estaríamos aqui. Mas essa história, essa biografia de vida, foi reconhecida pelos seus discípulos na ressurreição como a história de Deus entre nós. Cabe-nos, por isso, restituir ou resistir a querer conhecer o mistério de Deus, prescindindo do reconhecimento da história de Jesus, evitando um confronto cerrado e permanente com a sua vida e com a sua gestualidade. Precisamente aquela vida que transparece da experiência que dela tiveram os seus discípulos, narrada segundo a sua sensibilidade e a atenção particular particular de cada um dos 4 evangelistas. Porque o que nós temos de Jesus não é apenas o seu manifestar-se, é também a apreensão que os discípulos tiveram do seu manifestar. Pelas 11 horas e depois de um pequeno momento de debate, passou-se a 4ª conferência com o tema É possível um mundo mais justo e mais fraterno? Interpelações à responsabilidade pública dos cristãos, apresentada pelo Dr. António Moreira Barbosa de Melo, da Universidade de Coimbra. Investigação onde continua hoje em dia a exercer, digamos assim, a prestar o seu serviço à sociedade. A pergunta que me é feita: é possível um mundo mais justo e mais fraterno? Justiça, mais justo. Eu sou jurista, preocupo-me com o direito, com a regra e a autoridade da lei e do direito na sociedade e da influência que a boa regra e o bom direito pode fazer numa sociedade. Uma sociedade justa é uma sociedade onde não há fissuras relevantes. É uma sociedade onde a harmonia vai reinando com pequenos desvios que são sempre inevitáveis, e há remédios dentro da ordem jurídica para ir compondo esses conflitos, mas uma ordem jurídica aberta à inventiva do tempo, aberta à inventiva das pessoas, à criatividade de cada um, mas uma ordem que está assente numa cultura firme, o valor do direito e da justiça como elemento fundamental do direito. Não há direito aceitável que não tenha por trás o valor da justiça, que não tenha por referente fundamental a justiça, a ideia de justiça. Pode ser uma ideia, se é uma coisa puramente racional, pode ser um princípio, o princípio da justiça também é já alguma forma operacionalizada de realizar o direito, através da ideia de justiça, portanto, o princípio da justiça, e também pode ser, e é, seguramente... No final da manhã e na 6ª conferência deste simpósio, tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre a Carta Apostólica Caritas in Veritate, através da partilha trazida por Dr. José Eduardo Borges de Pinho, da Universidade Católica, com o tema O Dinamismo do Dom e da Gratuidade, uma leitura de Caritas in Veritate. O Dinamismo do Dom e da Gratuidade, uma leitura de Caritas in Veritate. Depois é uma coisa do ano passado, ou de há 2 anos, do Amartya Sen, o jurista, um economista, que de origem indiana, ganhou o Prémio Nobel da Economia em 1998, que é The Idea of Justice. A ideia de justiça foi assim traduzido por Almedina de Coimbra e está bem traduzido. Depois, um texto da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Vencer a Crise e Construir Portugal na Justiça e na Solidariedade, um texto que é relevante e é nosso, foi produzido aqui pela cultura cristã desta área. E depois citei aqui apenas um outro texto, que é um livrinho julgo que ele é finlandês, Waldstein,
coisa em alemão, que eu não encontrei tradução disto, e, aliás, ele é citado pelo Papa no discurso que proferiu no Parlamento Federal, que já referi, e está aí citado, mas infelizmente julgo que não está ainda traduzido. Eu tenho de dizer isto porque o alemão, no nosso sistema de referências, em geral vale como uma língua não batizada. Nós não sabemos isso e tal, portanto é uma coisa que, aliás, é usada muitas vezes como um cartão de promoção de quem o usa. Opa, eu falo uma coisa que sou... Mas para mim é uma língua bárbara, é uma língua bárbara. Eu tenho pena porque eu gosto de ler um bom texto alemão também, mas eu gosto muito mais de ler um texto em boa prosa latina. Não? Portanto, citei isso e peço muita desculpa. E depois fiz aí uma série de citações de coisas célebres. Uma definição de Ulpianos, é do século II a.C. E eu julgo que até, em primeiro lugar, não é pela ordem do tempo, mas é pela ordem, pela racionalidade que está por trás desta fórmula, que corre, aliás, os manuais, os tratados de direito romano. Toda a gente conhece esta frase. A justiça é a vontade constante e perpétua de atribuir a cada um o seu direito. Isso é que a vontade constante e perpétua. Portanto, a justiça não se cumpre num ato, exige uma constância, uma diuturnidade na prática da justiça e nunca está acabada. A tarefa da justiça é sempre uma tarefa inacabada. Cada dia que chega é um dia novo e pode ter-se de emendar o que está aí para trás. É o grande desafio que têm os juristas e quem lida com problemas práticos do direito. Muitas vezes fica perante a realidade até de andar à procura de um critério, de um princípio, de uma máxima decisão que vai retirar da ideia de justiça. Por isso é que ela é uma virtude e ao mesmo tempo é um princípio. É um princípio, é um valor, se quisermos. Um valor e uma virtude. São duas coisas complementares, mas são distintas. Eu pus aí essa frase para dizer desde já que não há ordens jurídicas cuja justiça me tranquilize. Está sempre em aberto um novo juízo sobre a ordem jurídica e a necessidade de, eventualmente, modificar aquilo que parecia certo. Temos de ter isso em conta. O primeiro passo é escolher os princípios gerais de justiça. Quais são? O véu de ignorância abrange todos os consociados, todos os que estão a fazer o contrato, não sabem onde vão ficar e têm de definir os princípios gerais da justiça como uma espécie de catálogo para uma Constituição que se vai fazer. Depois vai-se escolher, segundo passo, escolher uma Constituição política. Escolhido o conjunto dos princípios de justiça, os parceiros convencionam entre si a Constituição política, que se lhes afigura apta a positivar do melhor modo esses valores na sociedade a que pertencem. Não há aqui outras coisas, é na sociedade a que pertencem. O acerto ou retitude do conteúdo desta Convenção Constitucional depende, segundo Rawls, de os contraentes conhecerem os factos e características gerais da sociedade, tais como o grau de desenvolvimento económico atingido, a estrutura institucional, etc., mas não saberem onde vão ficar quando ficar subfundada a sociedade. Depois, a escolha da legislação em sentido lato, ora, ainda há, e aí também as leis devem ser garantidas pelo véu da ignorância. As leis são iguais para todos, dizemos nós, é um elemento da justiça. E eu não sei quando é que me veio, se for polícia, posso pedir contas, mas se o outro pode me pedir contas a mim, como é que é? Eu tenho de ser, a justiça tem de estar, é recíproca. É esta a escolha da legislação em sentido próprio. E por último, e aqui é que a justiça ainda tem um último grau, que é a escolha da norma aplicável ao caso concreto. A justiça, os gregos, é aqui uma outra ideia, que
eventualmente posso transmitir com essa ideia o essencial da minha dissertação. A justiça na Grécia, temos aliás situações dessas aqui nos nossos monumentos. Por exemplo, na Assembleia da República tem lá uma figura da justiça. Aquelas figuras estão ali pela frente, é preciso cuidado a olhar para elas, porque há uma que é a eloquência e olha-se, visivelmente é uma pessoa destituída de capacidade de comunicação e é uma eloquência gaga, lá não sai nada, é uma coisa complicada, mas está lá. E está a justiça. E a justiça, como é que é a justiça? Tem a venda na testa e os olhos abertos. Se forem à Faculdade de Direito de Coimbra, ao pátio da Universidade, lá encontram uma justiça. E essa tem o gládio na mão, vai ter de cortar, mas tem a venda nos olhos. Porque é a justiça que o juiz tem de fazer. Tem de abstrair do caso, da pessoa, etc., para poder ser imparcial. A justiça tem os olhos abertos. Por isso há um poeta português que diz ser justo de olhos abertos. Era um sonho que ele tinha, porque é complicado, um caso concreto, olhar para tudo e para todos, um é feio, o outro é bonito, outro não sei quem, não sei o que mais. Às tantas temos a imparcialidade violada e violada a justiça. E a lei tem de ser igual para todos, tem de ser isenta. E por isso tem de estar de olhos abertos. Mas não tão próxima que se esqueça que tem de olhar para todos os lados. A justiça grega é a justiça da Assembleia da República. A venda está por cima dos olhos. A justiça romana é a justiça que está na Faculdade de Direito de Coimbra. É, para o caso concreto, não tem, é a justiça romana. Com esta imagem de símbolos, por acaso, o símbolo da eloquência da justiça na Assembleia é um símbolo bonito, uma figura bonita. Temos aí a simbologia das duas formas de fazer justiça. Uma justiça abstrata, universal, que é feita com a razão resonante, a razão que pensa, é a justiça grega. A justiça prática, ligada aos casos da vida, aos conflitos reais, materiais, é a justiça romana. E essa, cuidado, é preciso tapar-lhe os olhos, porque senão perturba-se o juízo do decisor. E eu, para vos deixar os olhos abertos, termino aqui a minha saga e dou-vos a palavra. Muito gosto. Muitíssimo elevado. No final da manhã e na sexta conferência deste simpósio, tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre a Carta Apostólica Caritas in Veritate, através da partilha trazida por Dr. José Eduardo Borges de Pinho, da Universidade Católica, com o tema O Dinamismo do Dom e da Gratuidade, uma leitura de Caritas in Veritate. Para terminarmos esta manhã, vai-nos falar sobre o dinamismo do dom e da gratuidade, fazendo uma leitura desta terceira encíclica do Papa Bento XVI, Caritas in Veritate. Já o professor Barbosa de Melo mencionou essa encíclica, que tem uma importância tão grande por ser, de facto, a última encíclica que aborda estas questões e que marca, por isso, o pontificado do Papa Bento XVI. Na encíclica Caritas in Veritate, emerge como perspectiva fundamental o significado estrutural que é reconhecido ao dinamismo do dom e da gratuidade em ordem à realização pessoal humana e crente e como pressuposto e horizonte da construção de uma sociedade mais humana. Detenho-me depois nas principais perspectivas e interpelações apontadas pela Caritas in Veritate sobre o princípio da gratuidade e a lógica do dom na vida social e económica. Termino com alguns indicativos para a educação da fé e a prática eclesial. Portanto, são 3 partes. A existência humana e crente como a experiência de gratuidade. Vou aqui explicitar, à luz da encíclica, em 4 aspectos. O primeiro,
A vida como dom, a experiência e o sentido fundamental da gratuidade. Retomando o ponto de partida nuclear da sua primeira encíclica, Deus Caritas Est, Bento XVI volta a colocar no centro da sua reflexão a experiência e a consciência básicas de toda a existência crente, que se sabe fruto do amor de Deus e chamada a corresponder a esse amor. Cito do número 8. Quando disser números, e se não disser outra coisa, é sempre a encíclica que estou a referir. É a verdade originária do amor de Deus, graça a nós concedida, que abre ao dom a nossa vida e torna possível esperar num desenvolvimento do homem todo e de todos os homens. Neste reconhecimento de que o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo é a origem e o fim de todo o caminho de possível plenitude humana, está o cerne da existência cristã. A caridade é o dom maior que Deus concedeu aos homens, é sua promessa e nossa esperança. Número 2. Assenta embora numa leitura crente, está aqui algo que diz respeito a todo o ser humano. A caridade, na verdade, número 34, coloca o homem perante a admirável experiência do dom. A gratuidade está presente na sua vida sob múltiplas formas que frequentemente lhe passam despercebidas por causa de uma visão meramente produtiva e utilitarista da existência. Ressaltam aqui 3 aspectos que importa sublinhar brevemente. Afirma-se, antes de mais, a dimensão relacional que estrutura uma antropologia cristã. O ser humano realiza-se e valoriza-se pondo-se em relação com os outros e com Deus. A partir daqui, segundo aspecto, questiona-se também qualquer visão do desenvolvimento assente exclusivamente nas capacidades ou forças humanas. A encíclica é mesmo bastante incisiva face a qualquer pretensão prometeica de autoconstrução humana que não parta do reconhecimento desse núcleo interior de dom e de sentido recebidos. Sublinha-se, por fim, terceiro aspecto, que Deus não é inimigo do ser humano, antes é força amorosa que garante a inviolabilidade da sua vida, potencia a sua liberdade, faz frutificar as suas possibilidades. Segundo aspecto desta fundamentação teológica, a existência humana como vocação em resposta a um dom. Reconhecer que o viver humano é um dom entende-se em correlação com a percepção de que no projeto humano de vida está em causa uma vocação a realizar pela caridade na verdade. Na sua existência, o ser humano responde a uma chamada de Deus, do qual recebe o dinamismo vital que lhe permite responder a esta vocação última. Número 78. Somente se pensarmos que somos chamados, enquanto indivíduos e comunidade, a fazer parte da família de Deus como seus filhos, é que seremos capazes de produzir um novo pensamento e desenvolver novas energias ao serviço de um verdadeiro humanismo integral. Por isso, continuo a citar, a maior força ao serviço do desenvolvimento é um humanismo cristão que reaviva a caridade e que se deixe guiar pela verdade, acolhendo uma e outra como dom permanente de Deus. Nesta ordem de ideias, põe-se em relevo o significado singular e permanente do Evangelho como elemento fundamental do desenvolvimento, expressão do número 18. Por outro lado, acentua-se que, sendo primariamente uma vocação, o desenvolvimento humano exige uma livre e solidária assunção de responsabilidade por parte de todos. Número 11. Enfrentar o subdesenvolvimento e suas diversas causas é compreender, pois, que ele contradiz o plano de Deus a respeito da humanidade. Sem este reconhecimento de Deus, cai-se na presunção de uma autossalvação e acaba por se fomentar um desenvolvimento desumanizado. Número 11. Em coerência com esta visão, a Caritas in Veritate apresenta a caridade como exigência e fonte inspiradora de um verdadeiro humanismo. Só com essa força do amor acolhido e praticado é possível construir uma comunidade plenamente fraterna, verdadeiramente universal. É fundamental assumir que, número 34,
O desenvolvimento económico, social e político precisa, se quiser ser autenticamente humano, de dar espaço ao princípio da gratuidade como expressão da fraternidade. Terceiro aspecto. Fruto de um dom, o ser humano é chamado à doação e à fraternidade. Ser pessoa humana é, pois, acolher e projetar o amor que está na origem de todas as coisas, prolongando-o em amor aos seres humanos. Somos, assim, reconduzidos ao núcleo da mensagem cristã, expresso no duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo. Realidade percebida na fé à luz do Evangelho de Jesus, esta experiência do dom como constitutivo da pessoa e impulso de um caminho de vida marcado pelo serviço e pela doação aos outros é, no entanto, algo que tem a ver com o sentido último de qualquer vida humana. Sem referir diretamente o texto conciliar, a Caritas in Veritate está a exprimir aqui o essencial cristão, tal como é apontado no número 38 da Gaudium et Spes. Aí se afirma que o Verbo de Deus, fazendo-se homem, entrou como homem perfeito na história do mundo, assumindo-a e recapitulando-a. Ele revela-nos que Deus é amor e ensina-nos ao mesmo tempo que a lei fundamental da perfeição humana e, portanto, da transformação do mundo é o novo mandamento do amor. Dá assim aos que acreditam no amor de Deus a certeza de que o caminho do amor está aberto para todos e que o esforço por estabelecer a universal fraternidade não é em vão. Texto da Gaudium et Spes. Da convicção de que o mundo é fruto de um projeto de Deus, ressalta para os crentes a exigência, e este é um aspecto a que a encíclica dá particular relevo, de que unam os seus esforços com todos os homens e mulheres de boa vontade de outras religiões ou não crentes, para que este nosso mundo corresponda efetivamente ao projeto divino. Viver como uma família sob o olhar do seu Criador. Número 57. A Caritas in Veritate procura fazer uma proposta de humanidade e a humanidade tem como perspectiva um horizonte universal. Nesta ordem de ideias, emerge a importância decisiva de uma nova consciência da fraternidade humana. Na verdade, as causas do subdesenvolvimento não são primariamente de ordem material, mas residem noutras dimensões do homem, desde a falta de uma vontade convenientemente orientada desde a falta de uma vontade convenientemente orientada a uma carência de pensamento e, sobretudo, à falta de fraternidade entre os homens e entre os povos. E a encíclica pergunta, número 19, que estava a citar, esta fraternidade poderá um dia ser obtida pelos homens simplesmente com as suas forças? A sociedade, cada vez mais globalizada, torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. A realização efetiva de uma autêntica fraternidade como tarefa crucial para o futuro da humanidade exige disponibilidade mental e mobilização do coração. Número 20. Trata-se, como lembrou recentemente o Conselho Pontifício Justiça e Paz, de superar uma ideologia utilitarista unilateral, segundo a qual o útil pessoal conduz ao bem da comunidade. Quarto aspecto, ainda nesta fundamentação teológica, uma sabedoria de vida animada pela esperança cristã. Esta visão de um humanismo marcado pela consciência presente e pela busca constante de fraternidade universal justifica o relevo, ainda que não seja qualquer novidade nas afirmações de Bento XVI, que a Caritas in Veritate atribui ao diálogo entre a razão e a fé no processo de humanização deste mundo. Está aqui a verdadeira sabedoria. Número 3. Só através da caridade, iluminada pela luz da razão e da fé, é possível alcançar objetivos de desenvolvimento dotados de uma valência mais humana e humanizadora. É à luz da razão e da fé, diz, por sua vez, eu citei o número 9, diz agora sim o número 3, é à luz da razão e da fé
que dá sentido e valor à caridade, é a luz da razão e da fé que dá sentido e valor à caridade, identificando, citação então expressa, o seu significado de doação, acolhimento e comunhão. Salienta-se assim que a percepção e o acolhimento do princípio da gratuidade e da lógica do dom como atitude qualificada e valiosa de vida só são plenamente possíveis no dinamismo da esperança cristã. A esperança cristã, afirma a encíclica número 34, constitui um poderoso recurso social ao serviço do desenvolvimento humano integral procurado na liberdade e na justiça. A esperança encoraja a razão, dá-lhe a força para orientar a vontade. Enraizada no amor indefetível de Deus, a esperança cristã possibilita olhar para o desenvolvimento, número 77, com olhos novos e com um coração novo. Estimula novos modos de pensar, dá coragem de agir e de prosseguir, mesmo quando se verifica que as realizações concretas são inferiores às aspirações mais profundas da justiça e da caridade. Sem eludir os problemas do mundo atual e a sua gravidade, há na encíclica um tom de alento. Número 21. A complexidade e gravidade da situação económica atual preocupa-nos, com toda a justiça. Mas devemos assumir com realismo, confiança e esperança as novas responsabilidades a que nos chama o cenário de um mundo que tem necessidade de uma renovação cultural profunda e da redescoberta dos valores fundamentais para construir sobre eles um futuro melhor. A crise obriga-nos a projetar de novo o nosso caminho. Há aqui um caráter profético provocatório na denúncia da crise cultural e moral em que nos deixamos mergulhar, mas também na afirmação da esperança com que se sublinha o horizonte irrecusável da dignidade absoluta do ser humano e da urgência de novos caminhos possíveis para a humanidade. Mas ela é animada, vivificada pela confiança e pela certeza de que o amor de Deus está no princípio e no fim de todo o nosso viver. Muito obrigado. Quem é o outro para que dele me lembre? É o tema da 7ª conferência apresentada pelo Padre Gabriel Amengual, da Universidade das Ilhas Baleares, em Espanha, e que iniciou a tarde deste simpósio que foi moderado pela irmã Ângela Coelho, vice-postuladora para a causa dos pastorinhos e pertencente à comissão organizadora deste simpósio. Una meditación filosófica sobre el otro, dicho en términos bíblicos, sobre el prójimo. El otro ciertamente tiene muchos rostros, se nos presenta de muchas maneras. Por ello, intentemos hacer un ejercicio, digamos, de fenomenología del otro, de descripción de las figuras más importantes con que se nos presenta. La misma descripción nos llevará a preguntarnos por aquello que nos dice el otro en cada caso. ¿Qué significa recordarnos de él? Que ese es el título de la charla. ¿Qué actitud y respuesta pide de nosotros desde la perspectiva de una antropología cristiana? Estas figuras más importantes las resumo en estas tres: el amigo, el extraño y el pobre. Trataremos pues también de dar actitudes que corresponden a cada una de estas figuras, las relaciones que establecemos o deberíamos establecer entre él y nosotros. En definitiva, se trata de ver qué significa para nosotros recordarnos del otro. Primer punto, por tanto, el otro como amigo. Empezando por lo más cercano a nosotros y por lo más antiguo, hemos de hablar del otro como amigo. Es sin duda la figura más conocida y la más estudiada, una de las más entrañables.
Desde siempre ha tenido carta de ciudadanía en la filosofía, en la literatura, en la espiritualidad y, como es obvio, en el trato con los demás. En el nivel de la evolución personal, el nivel biográfico, es también la primera figura con que nos encontramos, pues padres y hermanos, en estos inicios de nuestra vida, en el fondo todavía no son otro, forman parte de nosotros mismos. Pero ya desde la infancia el niño crece y se educa estando con los amigos en la escuela y en la calle, y los amigos de infancia son con frecuencia los amigos de toda la vida. Empecemos pues por lo más conocido, que es la amistad. Pero esta figura, para ver esta figura del otro, que es el amigo, voy a inspirarme en el gran tratado de la amistad que expone Aristóteles en los libros 8º y 9 de la Ética Nicómaco, un tratado clásico donde los hubiere. En el caso del amigo, el otro es el cercano, el semejante, aquel con quien convivimos, con quien tratamos con cierta asiduidad, intercambiamos ideas y sentimientos, compartimos planes y acciones. La sintonía con el amigo es una de sus características más destacadas. Sintonía que se ha ido construyendo gracias al trato frecuente y sobre la base de la convivencia. En efecto, el amigo es aquel con quien compartimos las alegrías y las penas, con quien pasamos el tiempo y tenemos gustos parecidos. La amistad implica convivencia, requiere tiempo y trato. El amor y la amistad se nutren de presencia. Amigo es aquel, por tanto, con quien compartimos afecto, creencias, sensibilidad, ideas e intereses. Por eso la amistad requiere reciprocidad, a diferencia, por ejemplo, de la relación con las cosas. Con las cosas no hay ni puede haber reciprocidad. Con el amigo hay y debe haber reciprocidad. Hay amistad cuando la simpatía es recíproca. Es una frase de Aristóteles. Dicha reciprocidad requiere una cierta semejanza o igualdad entre los amigos. Pero la amistad tiene una tal capacidad comunicativa que puede darse entre desiguales, porque la amistad los puede igualar. Los desiguales pueden ser amigos, ya que pueden igualarse. Esa es la gran transformación que puede llevar a cabo la amistad. Pueden hacernos semejantes sin serlo de partida. De ahí se desprenden dos consecuencias. Una acerca de la extensión posible de la amistad y la otra acerca del contenido de la relación de amistad. Respecto a la extensión, dado el carácter recíproco y personal, no es posible ser amigo de muchos con perfecta amistad. No se comparten ni se pueden compartir los sentimientos con todos. Y solo se puede ser amigo si se tienen los mismos sentimientos. De ahí el carácter necesariamente limitado de la amistad. Primera consecuencia, por tanto, una extensión limitada de la amistad. En cuanto al contenido, la segunda consecuencia, además de compartir sentimientos y pensamientos, se desea el bien del amigo por él mismo. Amigo o ser amigo significa desear el bien. Y desear el bien del otro porque es su bien. Por tanto, es un bien en sí, no un bien para mí. Es un bien en sí. Y desear el bien es ser bueno. Y de ahí viene, según Aristóteles, una segunda limitación. Solo pueden ser amigos los buenos, los virtuosos.
Los demás pueden entablar relaciones, contratos de intereses, pero no amistad. Y eso lo traducimos muchas veces en frases de sentido común. Decimos que no hay nada tan útil como un amigo. Pero si tengo al amigo solamente por la utilidad que me presta, no hay amistad, hay interés, que es muy diferente. La amistad perfecta, dice Aristóteles, es la que se da entre los hombres buenos e iguales en virtud. Buenos porque quieren el bien por el bien del amigo. Amigo es el que quiere y hace el bien. Bien, por tanto, una segunda limitación es que la amistad se da entre los buenos, los que quieren el bien, los que buscan el bien. Otra cosa, un paso más en lo que significa la amistad, desear el bien como contenido de la amistad pone de manifiesto que amar es un verbo transitivo. Amar es un verbo activo, con complemento directo, es acción. O como dice Aristóteles, el querer se parece a una actividad. La amistad consiste más en querer que en ser querido. Amar, dicho en otros términos, es darse, no simplemente esperar que me den. De este carácter activo del amor de amistad se deduce que es más propio del amigo hacer el bien que recibirlo. Una frase ciertamente con tintes muy evangélicos. Es más propio del amigo hacer el bien que recibirlo. Y por tanto, el hombre bueno necesita amigos a quienes favorecer. Ahí radica, en nota a pie de página, noto que esa frase de Aristóteles, que es más propio del amigo hacer el bien que recibirlo, tiene una cierta afinidad con un logion de Jesús que nos transmiten los Hechos de los Apóstoles, que dice, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Es una frase que cita San Pablo, que seguramente, como lo dicen los escrituristas, es una frase misma de Jesús. Bien, por tanto, en esa necesidad que uno tiene de dar, en eso mismo, según Aristóteles, radica la necesidad de la amistad. La amistad es lo más necesario para la vida. El hombre necesita amigos precisamente para compartir su felicidad, puesto que la felicidad, se da en la comunicación. La amistad es, pues, un modo de ser, un hábito, como dice Aristóteles, necesario para la autorrealización humana. Es lo más necesario en la vida, no porque en la pobreza y en las demás desgracias consideramos a los amigos como el único refugio, sino por la necesidad misma de compartir. Por ello, la amistad no es solo necesaria, sino también hermosa, nos dice Aristóteles. Bien, con eso vemos que el amigo es el semejante, aquel con quien hay sintonía, que nos entendemos bien. Entonces la pregunta que enseguida uno tiene que hacerse entonces, ¿qué alteridad hay respecto del amigo? ¿Qué alteridad? Por la reciprocidad y comunión de sentimientos y pensamientos, la amistad se caracteriza por una gran afinidad, de modo que el amigo es otro yo, es mi alter ego. Dice Aristóteles, el amigo, que es otro yo, nos procura lo que no podemos obtener por nosotros mismos. Es otro yo. El amigo no es un familiar, no es el padre o el hermano. Los de casa, esos son los de casa. Y los de casa son aquellos con quienes me unen vínculos de sangre. Y por tanto son vínculos que me vienen dados. Yo no he escogido mis hermanos, me vienen dados, ni he escogido mis padres. En cambio, el amigo me viene de fuera y es fruto de un proceso de elección. En ese sentido, a pesar de la cercanía que caracteriza al amigo, el amigo representa una alteridad respecto de mí. No es simplemente
una ampliación de mí mismo, aunque pueda caracterizarse como el otro yo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sí encontramos claramente la idea. Para mí, San Pablo nos ofrece una de las mejores definiciones de la solidaridad cuando a los Gálatas les escribe: ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. O en otra traducción, arrimad todos el hombro a las cargas de los otros, que con eso cumpliréis la ley de Cristo. Ahí San Pablo nos recomienda llevar las cargas de los demás, la de aquellos que no pueden con su peso. Ayudando a llevar las cargas de los demás, cumplimos la ley de Cristo, la cual, por tanto, no consiste en una lista de preceptos, sino en el ideal de la vida humana en cuanto encarnada en la persona de Cristo. Y concluyo: el otro como mí mismo y como rostro de Dios. Bien, hemos hecho una historia larga desde Aristóteles hasta nuestros días, desde el amigo hasta el pobre, ¿no? Bien, una larga historia. Cada otro, o con cada otro, se da una relación específica, que en último término es una modulación, un modo con que se presenta el amor, que de esta manera va mostrando diversos aspectos que van desde el respeto, la tolerancia, el reconocimiento, hasta la acogida, la hospitalidad, la amistad, la solicitud, el servicio, etc. Con el otro solo cabe el amor, solo debería caber el amor. Me acuerdo de él porque hay una vinculación de amor. Esta es la razón de que piense en él, que él forme parte de mis preocupaciones, sentimientos y acciones. La relación con el otro es de muchas maneras, pero hay un fondo común, a saber que el otro me constituye, no me resulta extraño, sino que mi relación con él forma parte de mi identidad. Los otros me forman, me constituyen, me liberan. Podemos llegar a ser libres gracias al encuentro con el otro. La afirmación del otro, su reconocimiento, nos permite tomar distancia de nosotros mismos, trascendernos, descentrarnos, y nos permite llegar a ser nosotros mismos, tomar el camino de nuestra realización. Este distanciamiento de nosotros, que permite la apropiación de nosotros, es constitutivo de la persona. Nos permite ser libres nosotros mismos, liberarnos de nuestro enclaustramiento. Además de esta razón antropológica de que los otros me constituyen, hay otra que es la que responde a la pregunta: ¿qué es propiamente lo que hace que el otro ser humano, un congénere, se convierta en prójimo? Con dicha pregunta se alude a la razón religiosa o teológica. Una primera respuesta es que el mismo Dios nos ha creado a todos. Todos venimos de Él, formamos su familia, es el Padre de todos. Dios nos ha creado congéneres y nos ha enseñado, encargado y capacitado para que nosotros nos tratáramos como prójimos. Dios nos ha creado congéneres y nosotros podemos crearnos como prójimos. Es una razón a favor del monoteísmo. A esta razón podríamos añadir otra, y es que el otro es el sacramento de Dios. La mediación humana para escuchar, acoger a Dios y su don. Solo después de aprender y amar al ser humano como prójimo, podemos volver a Dios como origen y meta de nuestra vida. Como dice San Agustín, y con eso termino: cuando amas al prójimo, limpias tu ojo para ver a Dios. Encárgate de aquel con quien caminas y así llegarás hasta aquel con quien deseas permanecer. Encárgate de aquel con quien caminas, es decir, toma cargo de quién es Él, hazte cargo de Él, atiéndelo y carga con Él. Muchas gracias por vuestra atención. Pelas 16h40 teve início o segundo painel deste simpósio com o tema A Entrega de Si, Desafios à Tarefa da Educação.
Um painel que teve a presença de Maria da Graça Santos, na área da família, Dr. José Cotovio, na área da escola, e Manuel Silva, na área da comunidade cristã, e o Padre Valentim Gonçalves, na área do acompanhamento social. E também desafiante nestes nossos horizontes contemporâneos de entrega de si mesmo, que é exatamente a tarefa educativa. Eu vou começar, a minha resposta pessoal baseia-se sobretudo em 4 dimensões: na confiança, na disponibilidade, no compromisso e na fidelidade. Com todas as limitações que tenho e que possuo, enfim, como ser humano, a resposta pessoal da confiança em Deus, através da fé que tenho, que não é obra minha, mas que é um dom de Deus, e que por vezes é simplesmente o tamanho de um grão de mostarda, da disponibilidade para com Deus, na minha missão, escutando a sua palavra quase diariamente e tentando pô-la em prática, com todas as limitações que possuo, de compromisso da minha missão de mulher e mãe de família, na educação, na catequese e na transmissão dos valores aos meus filhos. E também de fidelidade a Deus, a alegria de ter dado a vida e de a colocar ao serviço da família, dos outros e da sociedade. Por isso, para mim, a felicidade tem a ver com todas estas dimensões. A confiança que tenho em Deus, a disponibilidade que tento ter para Deus, o compromisso e a fidelidade para com Deus. Toda a vida sonhei em ser mãe, sobretudo como a minha mãe. Preparei-me para isso e o Senhor fez-me a vontade. Eu sei que os filhos não são nossos, foram-nos entregues para que no seio da família que constituímos vão evoluindo em estrutura, sabedoria e graça. Sei que têm de voar para a vida em sociedade com as ferramentas com que se foram apetrechando. Quando me perguntavam por que razão eu queria ser mãe, respondia muitas vezes: para deixar boa semente na terra, com a ajuda de Deus. Não abdicamos da nossa função de pais. Somos amigos dos nossos filhos, mas acima de tudo somos pais, que se esforçam por estar atentos ao que se passa em casa, por cultivar o diálogo, que é cada vez mais difícil, quando os filhos assim o querem, porque agora não é quando nós queremos, é quando eles deixam, por os apoiar nas suas tarefas. E tentamos conciliar tudo isto com o resto da vida, o que não é assim tão pouco. Nós não vivemos numa redoma, temos de trabalhar. Temos igualmente muitas responsabilidades a este nível e muitas vezes eu tenho dificuldades em limitar as horas que devo dedicar ao trabalho, que é onde me realizo profissionalmente, pois tenho a felicidade de fazer aquilo que gosto. Sou muito, muito feliz como professora, e o tempo que dedico à família, que depende de mim para imensas tarefas. Acho que sou uma mãe da sociedade moderna, eternamente dividida entre 1000 afazeres, mas que se esforça por não perder o verdadeiro sentido da sua missão como mãe. Assim, Deus me ajude. A minha paixão pela educação começou precisamente aqui, há 30 anos, está ali a Lourdes, começou há 30 anos na Igreja da Rainha Santa, em Coimbra. A Patrícia e a Sofia foram elas que despoltaram esta minha vontade, esta minha vocação de ser mais do que pai e de ser educadora. Na altura estava numa empresa, deixei a empresa e achei que devia ir para a escola e devia ser professora. O que é educar? Foi realmente o significado etimológico de educar que transformou a minha vida. Vamos então às origens. Há dois significados etimológicos de educar. Um deles é extrair, tirar de dentro, ou seja, criar condições para o desenvolvimento dos talentos, mostrar algo já potencialmente existente no interior do educando. Ou seja, não somos tábua rasa. Os nossos filhos já nascem com muitos talentos, muitas potencialidades. Nós temos é que criar condições para desenvolver esses talentos. Daí o segundo significado etimológico, que é alimentar, andar à volta com muito carinho, como faz o agricultor quando semeia e como fazemos nós com as nossas plantas lá em casa. A semente, não ensinamos a semente a crescer, mas temos algum cuidado, tiramos as ervas, vamos regando, etc. É essa a nossa função de educadores.
Ou seja, ser pai, ser professora, ser educadora, é comprometer-se com o crescimento dos outros. E eu fiquei seduzido com esta vocação, ajudando-os a ser felizes. O que nós queremos é que os nossos filhos, os nossos educandos, os nossos alunos sejam felizes. Afinal, todos nós o que queremos é ser felizes. Vamos ver então quais são os desafios, as exigências desta entrega de si. Eu pus aqui em 3 campos. O primeiro é para os sistemas educativos. Deviam estar aqui os ministros, deviam estar aqui os secretários de Estado, etc, etc. Não estão, estamos nós, fica um recado para eles, talvez lá chegue. Maior autonomia das escolas. Aos poucos e poucos está a ser criado. E já se fala, há 20 e tal anos que se fala na autonomia das escolas. E cada vez elas estão mais presas, estão mais dependentes do Ministério. Pronto, mas tem-se dado alguns passos neste sentido. Maior autonomia da escola. Autonomia, etimologicamente, também lá vamos à etimologia, significa ter a lei própria, autónomos, ter uma lei própria e reger-me, quer dizer, mas não pode ser uma balda. Obviamente, a autonomia implica responsabilidade, implica alguma regulação do Estado, tem que ser. Currículos e programas enraizados nos valores fundantes, básicos da nossa civilização judaico-cristã, o que não está a suceder. Até estamos a ver que a nível da Europa está-se a mitigar, estão-se quase a desprezar, a esquecer, cirurgicamente a esquecer estes valores fundantes. Nem Deus está na Constituição Europeia, nem se fala de Deus. Reparem, quer dizer, mas isto é só de agora, não pensem que é só de agora. No antigo regime, no tempo de Salazar, no governo de Marcelo Caetano, houve uma luta tremenda por causa desta questão. E Deus não ficou na Constituição também, nessa altura. Portanto, não pensem que isto aqui é só um sinal dos novos tempos, depois do 25 de Abril. Já anteriormente havia problemas relativamente a isto. Incomoda falar de Deus e das nossas raízes cristãs, incomoda. Ainda bem que incomoda, é bom sinal. Reforço da autoridade e da exigência. Felizmente, os últimos sinais que tem havido da parte da atual equipa ministerial vão neste sentido, o reforço da autoridade e da exigência. Liberdade de ensino, que é a liberdade de escola, de particulares, de instituições não estatais, da própria Igreja, e criar escolas. E tem sido sempre um problema tremendo ao longo dos séculos, sempre um problema muito grande. O Estado não gosta nada disso. O Estado gosta de garantir a educação e de prestar o serviço educativo, que tem criado sempre imensos problemas, e temos por isso mesmo praticamente um monopólio estatal. E a Igreja tem sofrido muito com isso, as suas escolas têm sofrido imenso com isso, e no ano passado tivemos dores de barriga tremendas relativamente a esta questão. E a liberdade de ensino é para haver liberdade de escolha da escola, isto é, os pais escolherem a escola que querem para o seu filho, de acordo com as suas convicções. Se querem uma escola estatal, inscrevem, matriculam uma escola estatal, está ali a minha mulher já a apontar para o relógio, mas ainda não foi feito, é 5 minutos que falta, pronto, 300 segundos que falta, mas estou quase no final. Liberdade de escolha da escola significa isso mesmo, o pai poder escolher a escola que quer para os seus filhos. Para as escolas, que devem ser acolhedoras, inclusivas, receber todos, pobres ou ricos, e ter condições para os educar. Centros de ciência e de cultura, sem dúvida nenhuma. Escola, para ser escola, tem que ser um centro de cultura. Promotoras de valores, trabalho, esforço, responsabilidade, solidariedade, tolerância. Curiosamente, durante nem sei quantos anos, talvez 20 anos, 25 anos, 30 anos, o trabalho parecia que não fazia parte dos valores da escola. Tudo andava à volta de valores mais ou menos lúdicos. Os manuais eram qualquer coisa assim, com muitas fotografias, muitos exercícios, a papinha quase toda feita. E depois deu no que deu realmente, não é? Batemos mesmo no fundo. Portanto, tem que haver estes valores do trabalho, do esforço, do sacrifício. Eu digo aos alunos, a vida tem valor com sacrifício, com esforço. E nós todos temos que dizer isso mesmo. Infelizmente, temos que dizer isto aos adultos, porque os pais de agora foram criados também em ambientes de permissividade e por isso mesmo também não sabem muito bem o que é isto. Humanistas, ou seja, a pessoa está em primeiro lugar. Eu costumo dizer, em primeiro lugar não são os papéis, não é o Ministério, não é a inspeção, não é a burocracia. Em primeiro lugar está o aluno, em primeiro lugar está o professor, está o funcionário, está o pai. Sou incapaz de dizer que não recebo um professor, um aluno ou um pai porque estou embrenhado em papéis. Deixo os papéis e recebo. A escola tem que ser humanista. Para os professores,
Competência profissional, em primeiro lugar, obviamente, saber ensinar com criatividade, com ousadia, não com as rotinas, mas rompendo com as rotinas. A profissão é entendida como um serviço, como uma vocação, como uma missão sublime. Habilidade para ensinar disciplinas profanas com a visão cristã, espiritual. Deixo isto para uma próxima conferência, porque estava para umas jornadas, não é? Falar sobre como ensinar, como ter um olhar cristão da matemática, um olhar cristão da físico-química, já não digo um olhar cristão da educação moral, já não digo um olhar cristão da história, mas da matemática. Eu fui professor de matemática durante muitos anos e consegue-se transmitir valores cristãos através de um simples problema de matemática. A exigência, já falámos nisto, a capacidade de acolher cada aluno de forma a ele sentir-se amado. Não é eu amar os alunos, é eles sentirem-se amados, porque nós pensamos muitas vezes que amamos os alunos a mesma coisa que amamos os filhos e às vezes eles não se sentem amados por nós. É tal pedagogia diferenciada, capacidade para transmitir uma visão humanista, cristã do homem e da vida e o testemunho de vida, que é fundamental a coerência de vida, que os nossos filhos, os nossos alunos entendem perfeitamente se somos ou não coerentes, tendo em conta, obviamente, as contingências humanas. Somos todos muito frágeis, somos todos pecadores, mas simultaneamente também somos santos. Urge transformar as escolas em espaços de esperança numa sociedade desesperada. Este conceito é o grande desafio que se põe hoje à escola. Ser um espaço de esperança, não só para os alunos, mas fundamentalmente para eles, mas para os pais dos alunos. Eu tenho encontrado pais desesperados. Todos nós notamos que neste momento encontramos famílias desesperadas e nós temos que ser sinal de esperança para com eles. E por isso terminamos, penso que são 2 minutos que me faltam, com esta oração, que é a oração, que eu não sei quem escreveu, que é a oração do professor. Querido professor, quero a tua ciência, mas dá-me o teu amor. Quero a tua aula, mas dá-me o teu sorriso. Quero a tua sabedoria, mas dá-me a tua esperança. Quero os teus conhecimentos, mas dá-me o teu apoio. Quero que esclareças as minhas dúvidas, mas dá-me a tua compreensão. Quero os teus ensinamentos, mas dá-me o teu testemunho. Quero a tua exigência, mas dá-me a tua sensibilidade. Quero que me ensines conteúdos, mas ensina-me também a viver. Quero que me ensines tudo o que sabes, mas quero que me dês a mão. Muito obrigado. Muito obrigado. A primeira palavra é de agradecimento. A comunidade cristã foi assim, sempre, aliás, desde o início, um sinal vivo da presença do Senhor Jesus. Jesus convocou e chamou os que Ele quis para estarem com Ele, para os formar e depois para os enviar a pregar. E os séculos da vida da Igreja fizeram-nos sempre perceber que quando a vida da comunidade cristã floresce, a fé consolida-se, reforçam-se a unidade e a disponibilidade, reforçam-se a universalidade e reforça-se a liberdade. E por isso reforça-se sempre, sai sempre reforçada a entrega de si. Então a razão da nossa identidade comunitária, sermos e estarmos unidos em comunidade, é o nosso amor comum à pessoa de Jesus Cristo e é o amor comum de Jesus Cristo a cada um de nós, em qualquer momento e em qualquer circunstância. Então eu fundamentava assim a comunidade cristã precisamente no acontecimento da fé, sendo que a fé nunca é um acontecimento nem um facto estagnado, estático. A fé é primordialmente uma atitude de confiança, e a confiança é dinâmica porque me obriga a sair de mim e me obriga a encontrar com o que é diferente de mim e até porventura com o que tem uma alternativa para o que eu sou e me obriga nesse sentido a crescer. A fé é essencialmente cristológica, claro, a nossa fé é em Cristo ressuscitado, centra-se no mistério pascal, mas a nossa fé é ao mesmo tempo uma atitude existencial global. Não há nada que faça parte da nossa pessoa que possa ficar fora do que é a nossa atitude de fé. E nesse sentido também a fé envolve todas as nossas potencialidades e ela é simultaneamente dom de Deus e resposta livre do homem. É simultaneamente uma experiência de contingência e ao mesmo tempo uma experiência de salvação e de libertação.
no sentido de que se entra numa nova maneira de ver as coisas, numa nova maneira de viver a vida. É também por isso que a fé engloba necessariamente a esperança e o amor como dimensões fundamentais da sua realização. É uma relação profundamente pessoal e, ao mesmo tempo, profundamente realizada num contexto comunitário, porque não fomos nós, em cada momento, que inventámos o mundo e recebemos-lo com tudo aquilo que ele é e com tudo aquilo que aqueles que nos transmitem têm de experiência e de leitura do próprio mundo. É por isso também que a fé tem uma dimensão histórica, não é uma abstração. E necessariamente qualquer projeto de fé com todas estas notas e estas características dá origem a um projeto de vida. Aliás, a fé aparece sempre como um projeto de vida integrado em todo o processo da maturação humana. Nós às vezes colocamos primeiro a questão de Deus e depois a questão do sentido, da vida nomeadamente, mas Deus, enquanto questão, aparece dentro da primeira questão, que é a questão do sentido da vida, e por isso é que ele é significativo e é capaz de agarrar o coração todo de cada um de nós. Com esta fundamentação da identidade da comunidade cristã, eu creio que há 3 paradigmas de leitura do que pode ser uma comunidade cristã. E vão seguramente começar a dizer-me que não ou que sim, mas eu creio que só um deles é que estará identificado com a comunidade cristã como tendo capacidade de desafiar e de formar pedagogicamente para a entrega de si, para a entrega de nós, podíamos dizer assim. E então, 3 paradigmas da comunidade cristã. Um primeiro paradigma, a comunidade cristã como uma comunidade de observância. Ou seja, a norma fundamental deste tipo de comunidade é de que as necessidades das pessoas que a constituem têm de estar subordinadas a uma regra comum. E por isso o importante é que cada indivíduo desempenhe bem as suas funções. Sacrificam-se as personalidades próprias, sacrifica-se a diferenciação das diversas identidades pessoais em nome da tal regra comum. Normalmente, neste tipo de comunidade assim, pela forma como estou a referir-me a ela, já perceberão que não é aí que queremos chegar, mas normalmente neste tipo de comunidade progride-se não formando-se, como acabava de dizer agora o engenheiro Jorge Cotovio, progride-se não desabrochando, mas progride-se realizando as expectativas que os outros têm sobre nós. De onde a comunidade de observância é um grande risco para a felicidade, como nós costumamos falar dela assim numa acessão muito superficial, mas é um grande risco para a liberdade como essencial à vida humana. As divergências neste tipo de comunidade tornam-se inadmissíveis e, regra geral, cria-se, inventa-se, dá-se imagem de uma pseudo-mutualidade. A pessoa apaga-se e apaga-se na sua singularidade e, por isso, uma tentação forte de se apagar na sua identidade para poder fazer parte daquela comunidade. Era o primeiro paradigma. O segundo paradigma de comunidade está nos antípodas desta primeira. E eu chamar-lhe a comunidade de autorrealização ou de autoestima. Ontem já falámos aqui suficientemente sobre a autorrealização e a autoestima. O Padre Vasco dizia-nos que temos de perceber do que é que estamos a falar. E eu, quando crio aqui um paradigma desta comunidade como uma comunidade para a autorrealização ou para a autoestima, estou a sublinhar a dimensão do individualismo, ou então da individualidade da pessoa que degenera em individualismo. Se o acento do primeiro tipo de comunidade estava colocado na regra e na observância de uma regra comum, apagando as personalidades e as individualidades, a perspectiva deste segundo paradigma de comunidade é entendido apenas a partir das necessidades de cada um. Como se pudéssemos dizer, a comunidade é válida na medida em que me serve e em que me resolve os meus problemas. A comunidade vale a pena e é válida na medida em que me satisfaz. Ou como costuma dizer-se hoje, a comunidade vale se eu me sentir bem comigo próprio. Ou seja, a individualidade aqui degenera, como dizia há pouco,
num resíduo da legítima dimensão de ser eu próprio, para um individualismo, para um estar centrado em mim próprio, e para começar a ler tudo o resto, não como desafio ao crescimento, não como contraponto até às minhas convicções no sentido de as aprofundar, mas começar a ver tudo o resto em função de mim. São válidas se me servem, não são válidas se não me servem. Um terceiro paradigma de construção da comunidade. Eu creio que só esta terceira é que nos serve, mas isso cada um julgará. Um terceiro e último paradigma, uma terceira e última perspectiva, é a que define a comunidade cristã como existindo para o reino de Jesus Cristo, claro. E por isso, uma comunidade que existe para os valores, que não é um fim em si própria, nem se resume a um quadro legal, normativo, podíamos referir-nos assim. Significa que a comunidade cristã, é um lugar sim, é um contexto sim, é uma experiência sim, mas existe para melhor interiorizar os valores do reino e, portanto, para crescer para eles. É uma finalidade provisória essa comunidade, nunca é um fim em si própria. Nesta perspectiva, o objetivo da comunidade não é apenas favorecer que as pessoas estejam juntas, mas é o de proporcionar e o de ajudar a proporcionar crescimento em ordem aos tais valores, em ordem à identificação com Jesus Cristo. A comunidade, quando funciona assim, torna-se lugar e experiência de transcendência, já que esta comunidade, como uma comunidade para o reino, estimula as pessoas que a constituem não apenas a amarem-se a si próprias, não apenas a amarem as regras que observam, mas todas em conjunto a amarem uma verdade que é superior a todas, e que é Deus, e que está para lá de todas. E é esta superioridade, passo a expressão do conceito, em relação a todas, que faz com que todas possam ter um objetivo comum e com que todas possam fazer caminho conjunto. Esta tarde o simpósio terminou com a Eucaristia, presidida pelo reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhos, na Capela da Morte de Jesus, no piso inferior da Igreja da Santíssima Trindade.